alunos e alunas do sexto ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Vivian e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre história e arte na Grécia Antiga. Você pode acompanhar esse conteúdo no seu livro didático, no volume 2 de História e no volume 2 de Artes. Então, bora lá! Bom, primeiro a gente pode começar pensando o porquê é importante a gente trabalhar história e arte juntas. Uma resposta a isso seria que o ser humano ele é um ser artístico, então ele usa a arte como uma maneira de se expressar. E a história ela vai estudar o ser humano ao longo do tempo. Então, se o ser humano utiliza a arte como maneira de se expressar, a gente consequentemente consegue utilizar a arte para estudar o ser humano. Então a gente consegue utilizar as obras de arte, as diferentes maneiras de expressão artística, os diferentes artistas, para estudar a história. E um bom exemplo disso está no seu próprio livro didático, sendo que se você folhear ele, você vai conseguir encontrar diferentes obras de arte, de diferentes artistas, diferentes formas de expressão artística e tudo isso como uma fonte de se estudar a história. Então é por isso que é muito importante da gente estudar história e arte juntas. Bom, então agora começando o nosso conteúdo sobre a Grécia Antiga. Então agora vamos começar a falar sobre o conteúdo da Grécia. Bom, os gregos formaram uma das principais sociedades da antiguidade e as suas influências podem ser percebidas até os dias de hoje. Por isso é muito importante a gente entender a sua trajetória artística e quais as influências da arte grega que a gente consegue perceber atualmente. A civilização grega, como você já estudou, ela foi formada por um grande conjunto de cidades-estados, que faziam comércio entre si e também com outros povos, como os egípcios, os fenícios e os hebreus. E é em meio a esse grande intercâmbio entre diferentes povos que a gente vai ter o surgimento da cultura grega. Agora eu te pergunto, você sabe o que é cultura? Bom, cultura é tudo aquilo que é produzido por determinada sociedade, seja isso material ou imaterial. Cultura material é tudo aquilo que é concreto, ou seja, que você consegue tocar, como por exemplo objetos, edifícios, obras de arte. Cultura imaterial é aquilo que você não consegue tocar, como por exemplo a crença de um povo, uma religião, as suas ideias e os seus costumes. Então é o conjunto dessa cultura imaterial com a cultura material que vai formar a cultura de um povo. Agora a gente vai falar um pouco sobre diferentes aspectos da cultura grega relacionada com a arte. A gente vai começar falando sobre o teatro. Você consegue acompanhar esse conteúdo na página 10 do volume 2 do seu livro didático de História. O teatro ele se desenvolveu na Grécia Antiga nos festivais em homenagem ao deus Dionísio. O deus Dionísio era considerado o deus do vinho, da fertilidade e da alegria. Acredita-se que durante uma festa em homenagem ao deus Dionísio, que acontecia durante a época da colheita das uvas, um jovem pegou uma máscara, colocou sobre o seu rosto e gritou: "Eu sou Dionísio!" E foi aí que surgiu o teatro. O teatro, então, vai surgir com o objetivo de representar diferentes deuses, histórias, situações do cotidiano, pontos de vista. O principal objetivo do teatro passa a ser você se ver a partir dos olhos de outra pessoa. O nome teatro vem do grego treaton, que significa local onde se vê, um lugar para olhar. Nas peças de teatro gregas, os atores eram sempre homens. As mulheres não podiam participar porque em muitos lugares elas não eram consideradas cidadãs da polis, da cidade. Então os atores utilizavam máscaras para representar personagens de diferentes sexos. As máscaras também eram utilizadas para representar diferentes sentimentos desse personagem, sendo que eles tinham feições bem exageradas, o que permitia que esse sentimento pudesse ser percebido a distâncias muito grandes. Então, uma pessoa que estivesse sentada lá no fundo do teatro ia conseguir ter a mesma percepção da peça que uma pessoa que estivesse sentada bem na frente. As apresentações de teatro aconteciam em grandes arquibancadas que tinham uma arquitetura bem característica. Elas eram construídas ao ar livre, com um formato de meia-lua, com o aspecto de um cone,
sendo que o palco ficava lá embaixo, assim todas as pessoas conseguiriam ver os atores. Esse formato de meia-lua e de cone também ajudava muito na acústica, sendo que na época não existia microfone para os atores falarem. Se você quiser saber um pouco mais sobre a construção e também sobre a acústica nesses grandes teatros em forma de arena, é só você acessar o QR Code que está aqui do lado. Depois, você pode voltar aqui para a nossa aula. Os dois principais tipos de teatro que existiam na Grécia Antiga eram a tragédia e a comédia. A tragédia vem do grego tragóidia, que significa canto ao bode. Isso porque antes das apresentações, um bode era sacrificado em homenagem ao deus Dionísio. As tragédias contavam a história dos deuses, dos semideuses e dos heróis da Grécia Antiga. Elas normalmente tinham um final trágico, mas era o gênero mais nobre e respeitado do teatro grego. Já a comédia mostrava o povo, os políticos e até mesmo os deuses em situações cômicas e descontraídas. Ela não era tão respeitada como as tragédias, mas ao longo do tempo ela foi ganhando popularidade. O teatro, como a gente conhece hoje, sofreu várias alterações ao longo do tempo, mas a sua origem lá na Grécia Antiga, de você conseguir se ver a partir do outro, continua sendo a mesma. Agora, a gente vai falar um pouco sobre as esculturas, e você pode acompanhar esse conteúdo na página 11 do volume 2 do seu livro didático de História. As esculturas foram uma das formas de arte mais populares na Grécia Antiga. Elas eram feitas com os mais diferentes materiais, como bronze, mármore ou madeira. Elas normalmente representavam os deuses ou os seres humanos, sempre tendo como característica principal a representação do corpo humano. No início, as esculturas gregas tiveram uma grande influência das egípcias. Elas tinham a característica de serem estáticas, e elas não passavam uma impressão de movimento ou de realidade. Esse tipo de escultura ficou conhecido como arcaico, e ele era utilizado principalmente nos túmulos e também para fazer oferendas para os deuses. Quando os gregos começaram a construir os seus grandes templos de pedra, os escultores ficaram responsáveis por fazer a decoração, os adornos. Eles faziam esculturas em relevo, dentro e fora dos templos. Esse era um trabalho considerado secundário, mas com o passar do tempo, quando esses templos foram tomando proporções maiores e as esculturas também, elas começaram a ser feitas de maneira separada e tinham o seu próprio destaque. É nesse momento, então, que vai se desenvolver o estilo clássico da escultura grega. Essas esculturas elas já vão ter um realismo muito maior do que as do período arcaico. Existia uma preocupação maior dos escultores pela estética e pelas formas do corpo, sempre visando uma beleza ideal. Eles também tinham uma atenção muito grande aos detalhes, como as formas do corpo e os músculos. Um exemplo desse início do período de maior realismo das esculturas gregas é a escultura de Zeus em bronze. Nessa escultura, o deus é representado em uma postura de atleta, como se ele estivesse lançando uma lança. Mas mais do que somente esse movimento, essa postura também representa a força e o poder do deus Zeus. Ela representa muito bem uma das melhores características da escultura grega, que é transmitir um movimento, mesmo sendo estática. Por final, a gente vai ter o estilo helenístico. Esse estilo ele se assemelha muito às esculturas do estilo clássico melhor desenvolvidas. E é o estágio final da evolução da arte grega tradicional. A gente chama de estilo helenístico porque faz referência ao período do helenismo. Helenismo que vem de heleno, que significa grego. Esse foi um período da expansão da cultura grega pelo mundo ocidental, depois que o Alexandre o Grande da Macedônia conquistou a Grécia e difundiu a sua cultura por todos os povos que ele ia conquistando. Isso incluía a religião, as obras de arte, a filosofia, o teatro, a língua. Tudo isso foi disseminado por todo o mundo ocidental conhecido na época. Nas esculturas, o estilo helenístico é caracterizado pelo grande realismo e também pela personalidade que essas obras traziam e o seu grande senso de teatralidade. O mais importante da gente pensar quando fala da escultura grega é que eles não tinham vergonha do corpo, eles queriam sim enfatizar a sua beleza. Eles tinham o desejo de alcançar uma beleza ideal, um corpo forte e belo, e era isso que era demonstrado nas suas esculturas,
como se eles quisessem alcançar a perfeição dos deuses. A gente também não pode deixar de falar sobre a arquitetura na Grécia Antiga. A gente já comentou um pouco sobre ela aqui quando a gente falou sobre os teatros e também sobre o trabalho dos escultores na ornamentação dos templos. Mas agora a gente vai adentrar um pouquinho mais sobre o tema da arquitetura. O que mais chama atenção na arquitetura grega são os grandes edifícios que eles construíam, como os templos em homenagem aos deuses ou os grandes espaços para eventos públicos, como os teatros. A casa que era utilizada de moradia era, na maioria das vezes, uma estrutura muito simples construída de madeira, enquanto os templos e grandes edifícios eram feitos de pedra. Os principais representantes da arquitetura grega vão ser os templos. Eles construíam esses templos para homenagear e para servir de moradia para os deuses protetores de uma cidade. Os templos ficavam situados na Acrópole, ou seja, na área mais alta da cidade, onde estavam localizados os templos e era destinado a um lugar de culto e às vezes também para proteção da cidade. Os templos gregos podem ser considerados monumentos, ou seja, são a materialização da memória das pessoas em homenagem à sua história. Nesse caso, é uma homenagem à religião e aos deuses gregos. Esses templos eles eram construídos pensando na utilização pelos seres humanos, para eles conseguirem cultuar os seus deuses. Eles eram construídos de uma maneira semi-aberta, permitindo que eles se misturassem muito bem no ambiente que eles estavam e com a paisagem ao seu redor. E no seu interior ficava situada a estátua da divindade homenageada e também de outras divindades importantes. Os templos são, em sua maioria, estruturas retangulares, simétricas e que se utilizam de colunas. Os templos também tinham vários elementos decorativos. Eles eram bem decorados tanto por fora quanto por dentro, como com aquelas esculturas sobre a qual eu já falei, que eram feitas em relevo. Eles também tinham as estátuas da divindade que ficavam no seu interior, e as suas colunas também poderiam ser adornadas. Existem 3 tipos de ordem arquitetônicas que podem ser utilizadas para diferenciar as colunas gregas. O primeiro seria o dórico, que é o mais simples e sem ornamentação. O segundo seria o jônico, que ele já é um pouco mais complexo e tem uma ornamentação em forma de pergaminho. E o terceiro, que seria o coríntio, que é o mais rebuscado e ornamentado dos 3. Para vocês entenderem um pouco melhor tudo isso que eu falei sobre arquitetura e escultura, eu vou utilizar como exemplo a Acrópolis de Atena. Você lembra que era a Acrópolis que eu já comentei aqui? Bom, como a gente já comentou aqui, a Acrópole é a parte mais alta da cidade. Ela era destinada para cultuar os deuses e às vezes também servia para a defesa da cidade. Na Acrópolis da cidade de Atenas, a gente tem vários templos, altares e até um teatro a céu aberto, como aqueles que a gente já comentou aqui antes. Aqui vocês podem ver o Partenon, que é o principal edifício da Acrópole de Atenas. Esse templo ele é em homenagem à deusa Atena, a deusa da sabedoria, da estratégia de batalha e também das artes. Nesse templo a gente pode perceber algumas das características que eu já citei aqui para vocês, como a simetria, o uso de formas geométricas, a utilização de colunas, que nesse caso são dóricas, e também a construção de uma maneira parcialmente aberta. Agora a gente já vai chegando ao final da nossa aula, mas antes de você ir embora, eu queria deixar a sugestão de uma atividade. O que você acha? Vamos lá? Então, essa atividade consiste de você entrar num site que permite fazer um tour virtual pela Acrópole da cidade de Atenas. Você pode visitar todos os templos e edifícios da Acrópole. Depois de fazer esse tour virtual, é só você escolher e desenhar um dos edifícios que você achar mais interessante. Enquanto você estiver fazendo o seu desenho, preste bastante atenção nas características da arquitetura grega que a gente comentou aqui durante o vídeo. Depois de terminar o seu desenho, você pode escrever quais foram as características da arquitetura grega que você consegue identificar no desenho que você fez. Tá bom? Então beleza, gente, por hoje é isso. Eu conto com você para fazer a atividade e eu também vou deixar aqui um vídeo no qual eu faço alguns comentários sobre ela, tá bom? Se você quiser, você pode ir lá dar uma olhadinha. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau!